Me lembrei daquela música Lua de Mel, tô em lua de mel, num pedaço de céu, como o diabo gosta, meu querido Roberto Mota. Eu acho que essa música cai bem, porque eles estão como o diabo gosta. Boa noite. Boa noite, Marcília, boa noite, nossa audiência. Olha, Maduro, franco e republicano, não é isso? É. Franco e republicano, tudo bem, mas Maduro não é exatamente um bom adjetivo, né? A gente fica olhando essas coisas que estão acontecendo e a gente tem que fazer uma distinção entre aquilo que pode, mas não é bom para o país, e aquilo que não pode de jeito nenhum, tá? Esse encontro que aparentemente aconteceu, né, do presidente do Senado com o presidente da República, que também é o líder do PT, que também é candidato à reeleição, ele pode, não tem nada ilegal ou imoral, mas não é bom para o país. Agora, aparentemente, pelo que a gente sabe, esse encontro que pode, mas não é bom, ele teve origem em outro encontro, que esse sim não pode, porque ele teria envolvido um personagem da República que não deveria se envolver em nenhuma atividade política, né? Isso está expressamente escrito no nosso establishment legal jurídico. Então, nós temos, mais uma vez, coisas que são difíceis de entender, difíceis de explicar e difíceis de aceitar. É mais uma camada de absurdo que ali na frente vai dar origem a absurdos maiores ainda. Ô Mota, eu tô aqui, fazendo uma conta. Vamos fazer um quebra-cabeça para o nosso público entender como é que tem um ganha-ganha nesses três: Moraes, Alcolumbre e Lula. Então, vamos pegar, me ajuda aí, Mota. Eu tenho aqui o Lula. Vamos começar com o Alcolumbre. O Alcolumbre, ele, se reeleito presidente do Senado, ele poderá impedir no ano que vem impeachment de ministro do STF, porque vamos nos recordar que no ano que vem é muito provável que haja uma direita muito maior em termos de senadores. Nós teremos uma direita maior, não é talvez uma direita trans, né? A gente fala disso sempre. É uma direita não praticante, Marcília. Eles acreditam, mas não praticam. Mas eu não quero atrapalhar o seu raciocínio, não. Vamos trabalhar com essa hipótese. Vamos trabalhar. É que nem exercício de física, né? No cenário ideal. Isso, sem atrito, né? Isso, sem atrito, sem vento e etc. Embora esteja uma ventania grande aqui em São Paulo, pelo menos, chuvas e trovoadas. Mas o fato é o que o Alcolumbre ele tem a oferecer, mesmo um Senado propenso a querer impeachment de ministro no ano que vem, mais fortalecido. Se ele estiver na presidência, não tem jeito. Tá todo mundo vendo aí, é impeachment para cá, impeachment para lá, barra e acaba na gaveta do Alcolumbre. Outra coisa que o Alcolumbre, isso ele pode oferecer para o Moraes. Então o Moraes já fica felizão da vida. Aí você tem o Alcolumbre aqui oferecendo para o Lula o quê? O Messias. O Lula pode chegar a se reeleito no ano que vem, o tão sonhado Messias, né? Todos nós temos o desejo da volta do Messias, né, Mota? Mas o Lula, ele quer outro Messias, ele quer a volta de outro Messias, é nesse Messias que ele crê. E se o Lula reeleito, ele pode indicar mais 3 ministros, ou 3 a 4 ministros para o STF. Por isso que vale aqui a gente fazer um parênteses. Eu tenho visto algumas pessoas falando assim: se o Lula ganha esse ano, depois em 2030, gente, em 2030, qual 2030? Mais 4 ministros do STF nas mãos do Lula, haverá 2030? Mas enfim, aí ele consegue colocar, o Alcolumbre consegue barrar impeachment e colocar o Messias. O Moraes, ele pode oferecer ao Lula o que ele tem feito com a direita, que é ficar em cima da direita. Também pode se acertar com o Alcolumbre e
colocar dentro do STF, quem sabe o Pacheco fazer, que é o grande sonho, né, do próprio Alcolumbre, emplacar o Pacheco. É isso que foi o motivo da briga dele. Ele queria o Pacheco e o Lula queria o Messias. Quem sabe esse seja o acordo entre eles. E o Lula pode fazer com que a Polícia Federal seja, pelo menos na sua cúpula, barrada no avanço do Master sobre ministros, e pode fazer também com que o Moraes, isso seria bom para o Moraes, e pode fazer também com que o Alcolumbre tenha ali uma força, né, entre Lula e Alcolumbre. Se eles se unirem, claro que o senador passa a ter muita força, e o Lula também. Essa, aliás, tem sido a forma deles governarem nos últimos tempos. O Alcolumbre do lado do Lula e o Moraes dentro do STF. Eu acho que você fez um bom resumo, mas hoje é sexta-feira, Marcília. A gente tem que poupar os nossos espectadores. Vamos tratar um apocalipse de cada vez. Senão a gente perde completamente a esperança, né? Você deu um resumo bom. E eu sempre falo isso. Quando as pessoas, e muita gente bem intencionada e bem informada, mantém essa esperança de que ano que vem o Congresso vai ser um Congresso realmente de direita, conservador, muito parecido com o que disseram no passado a respeito desse Congresso aqui, né? E há várias questões a respeito disso. O primeiro é o problema da convicção, como eu sempre menciono aqui. Isso não é demérito em relação à atividade política propriamente dita. Mas a realidade hoje no Brasil é que boa parte dos políticos que batem no peito e se dizem de direita não têm um entendimento básico do que isso significa e apoiam e votam com a esquerda, inclusive propõem projetos e iniciativas que são iniciativas de esquerda. Eles não têm consciência disso. Isso é uma questão. A outra questão é a completa ausência de freios e contrapesos que existe hoje no Brasil. Na melhor... Perdemos momentaneamente o Mota, mas daqui a pouco ele retorna com a gente. Mas ele vinha dizendo, né, uma coisa importante. A gente tem hoje dentro do Brasil, joga aqui na fechada para mim, a gente tem dentro do Brasil uma direita que não conhece muitas vezes o que é ser de direita, e para além de não conhecer o que é ser de direita, nós temos também vamos dizer assim, uma dificuldade de aplicar a sua ideologia. Importa, a pergunta talvez seja assim, importa ser de direita hoje dentro do país? Porque chega na hora do vamos ver, você precisa negociar com todo mundo, a gente vai falar, aliás, disso daqui a pouquinho. Nós tivemos hoje duas notícias que nós vamos tratar daqui a pouco, que é o fato da filiação do Flávio, o desdobramento da filiação do Flávio à omissão. Eu tenho uma informação exclusiva para você. Fica aí, porque eu vou te contar que eu sei não apenas, saiu na imprensa, de onde que veio essa filiação, mas eu tenho uma informação que tem a ver, tem um outro personagem, como a Dilma diria, tem um personagem oculto por trás e que não é só alguém do Missão, portanto, envolvido nisso. E eu vou te contar essa história daqui a pouquinho. Mas a gente também vai falar, por exemplo, que o Kassab, que é uma pessoa que representa o Centrão e está na chapa, né, como vice da chapa do Caiado, o Kassab, meus caros, simplesmente disse que ele é Lula, que ele não é neutro, que o centro não é neutro, o centro é Lula. Então, se você tem na vice-presidência um candidato que é do Caiado, vice-presidente do Caiado, e ao mesmo tempo diz que é Lula, como é que a gente pode confiar que a direita chegue ao governo, seja no executivo, seja no legislativo, seja onde for, seja dentro do STF mesmo, e depois cumpra o seu papel? Muito complicado. Então esse me parece ser um problema sério que o Mota estava chamando a atenção, e é verdade, a gente dá de barato assim, né? A direita, simplesmente a direita, ela está no poder, a direita ela precisa ocupar o poder, mas a gente precisa entender que existe hoje dentro do país uma questão mais séria, que é o fato de nós não termos a possibilidade de que a direita faça o seu papel. Eu estou aqui com essa matéria que a gente estava mencionando, desse encontro entre Lula e o Alcolumbre, e olha só os detalhes
desse caso. O presidente, a matéria aqui da CNN que eu estou trazendo para vocês, diz assim: o presidente do Senado diz ter tomado decisão após retomar diálogo, como a gente mencionou, maduro, franco e republicano. Maduro, vocês imaginam o Alcolumbre tomando uma decisão ou promovendo um diálogo maduro, franco e republicano com Lula? Eu queria muito entender se é possível ter um diálogo maduro, franco e republicano com Lula. Óbvio que não. E muito menos com o Alcolumbre, a partir do Alcolumbre. Diz também que o PL dos minerais críticos deve avançar. E aí a matéria fala: o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou nessa sexta-feira que dará encaminhamento à PEC 221 de 2019, que prevê o fim da escala 6x1, a PEC 18 de 2025, a PEC da Segurança Pública e o PL 2780 de 2024, que cria a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos. O senador disse que teve um diálogo nesta quarta-feira, maduro e franco e republicano. Aí eu vou aqui só dar aspas do Alcolumbre, diz assim: na função de presidente do Congresso Nacional, tenho a responsabilidade de assegurar que as matérias submetidas ao Parlamento tenham o devido encaminhamento, com absoluto respeito às prerrogativas do Poder Legislativo e ao papel de cada senadora e senador. Blá, blá, blá aqui do Alcolumbre, porque eu vou... o nosso querido Roberto Mota já está de volta, e eu estava aqui lendo a matéria, Mota, e tenho que te dizer o seguinte: como é que a gente pode achar que o Alcolumbre está promovendo um diálogo? Você imagina, primeiro, não dá para imaginar um diálogo entre Alcolumbre e Lula que seja republicano, franco e maduro. Mas, ainda que eles tentassem, o Alcolumbre consegue, por exemplo, explicar a todos nós, ao país, por que uma PEC de 2019, uma dessas PECs é de 2019, olha só, a PEC 221 de 2019, que é a da escala 6x1. Como é que o Alcolumbre consegue explicar ao país por que uma PEC de 2019 anda em 48 horas e os pedidos de impeachment que estão entulhados na gaveta dele continuam sem encaminhamento nenhum? Isso é republicano? Isso é maduro? Isso é franco? Uma PEC da escala 6x1, depois de encontros entre ele, Moraes e Lula, anda em 48 horas e os impeachments são mais de 30, 40 que estão na gaveta dele, não andam. Então, mais uma vez, eu acho importante a gente fazer a distinção entre coisas que são erradas, né, que são até imorais, mas que podem, fazem parte da política, e coisas que não podem, coisas que são absurdas. Eu sempre explico para as pessoas: a maioria dos políticos pensa primeiro no seu interesse. É para isso que eles estão lá. Depois, se sobrar espaço e tempo, eles pensam no interesse da população. É assim na maioria dos países do mundo, com a maioria dos políticos. Então, não é razoável, eu sempre digo para as pessoas, não é razoável você olhar para qualquer político, seja ele quem for, e dizer: não, esse aqui vai resolver todos os problemas do país, esse aqui vai se sacrificar, vai fazer o que tem que ser feito e colocar o nosso interesse em primeiro lugar. Esqueçam isso. Então, a política, ela inclui essas negociações, a política inclui não fazer coisas que você deveria fazer para beneficiar a população e fazer outras que vão beneficiar os seus aliados, porque isso garante a sua reeleição, porque isso aumenta o seu poder. Isso é uma coisa. A outra coisa é quando você abandona a lei, a Constituição, os preceitos básicos do Estado de Direito e faz o que você quiser e pronto. E é nesse segundo território que nós estamos. Eu queria só lembrar uma coisa aqui, Marcília, e me corrija se eu estiver errado. Esse superpoder que o presidente do Senado e o presidente da Câmara têm, eles têm um superpoder engavetador, né? Então você imagina, o Congresso tem quanto? 513 deputados, o Senado tem 81 senadores, esquece.
isso não vale de nada. Porque o representante eleito, em quem você votou, com toda a consciência, você estudou, viu os programas lá, escolheu o seu deputado, votou nele, ele está lá no Congresso, é assíduo, apresenta projetos bons, nada acontece se o presidente da Câmara não quiser. A mesma coisa com o presidente do Senado. Agora, por que nós estamos nessa situação? Quem criou essa situação? Foram os marcianos? Foi o governo Donald Trump que criou essa situação? Foi a ditadura militar brasileira, né? Que é culpada sempre por todas as coisas? Não. Essa situação existe hoje porque, salvo engano, ela foi criada ou possibilitada pelo próprio Congresso Nacional. Não foi isso? Não foram eles que se colocaram nessa situação? A gente tem que pensar sobre isso. Exatamente, Mota, porque é o seguinte, o Congresso, talvez se a gente olha para trás, né, tudo o que nós vivemos até agora foi um avanço sobre os demais poderes. Claro, não tenha dúvida, a gente teve essa postura do STF, mas é o seguinte, meu caro, desculpa, vou fazer uma analogia aqui, talvez vulgar, né, e me perdoem os nossos espectadores, mas se alguém está interessado na tua mulher, né, o cara chega e começa a olhar a minha mulher, você entende? Pode ser que ele queira avançar, mas isso não quer dizer que eu vou entregá-la. De uma coisa a outra existe um abismo. E o que o Congresso fez foi entregar a mulher, foi entregar a sua mulher, foi entregar os seus direitos, foi entregar as suas garantias. E para você não achar que eu sou misógino ou machista, faça o contrário. Então, o seu esposo, se uma mulher avança no seu esposo, enfim, para o espectador não ficar melindrado. Mas pensa bem, é isso que aconteceu. Houve um avanço por parte dos demais poderes, mas o Congresso deixou. E eu insisto, Mota, não sei se você concorda comigo, eu vejo que isso tudo começou com a prisão, pelo menos na história recente do país. Começou com a prisão do Daniel Silveira, que o Congresso permitiu. O Daniel Silveira falou não sei o quê e foi muito grave. Fala nenhuma é grave. Fala nenhuma é grave. Eu me lembro aqui quando, por exemplo, foram para cima do Alan dos Santos lá nos Estados Unidos. A resposta... o Alan dos Santos falou, A resposta do governo americano são só palavras. Essa, para mim, é a melhor resposta que um país democrático pode dar ao avanço autoritário do outro. Queremos prendê-lo, ele é perigoso. E eles respondem, são só palavras. Isso é ótimo, são só palavras. E o Daniel Silveira, por pior que fossem as palavras, eram só palavras. Ele foi preso, aliás, está preso até hoje. Até hoje. Não permitiram sequer que ele trabalhasse, queriam que ele ficasse uma colônia agrícola. Não permitiram que ele trabalhasse no escritório do advogado dele. Imagina, ele vai trabalhar numa colônia agrícola, plantando alface, o cara, um parlamentar, vai para plantar tomate. O que o Moraes queria com isso? Ressocializar um parlamentar plantando couve? Nem sei se couve se planta, enfim. Mas o fato é o seguinte, planta. O ponto, Mota, é esse. Ali a coisa começou porque o Daniel Silveira só foi preso com autorização do Congresso. Cortaram na própria carne. O que eu escuto, o que eu já escutei de alguns parlamentares, meio que fazendo um meia-culpa, é que ali houve um erro de cálculo, que o Congresso não teve consciência do que estava acontecendo e não tinha ideia do que ainda viria a acontecer. Então, tomaram aquela decisão em relação ao Daniel Silveira. Mas eu vou discordar de você, Marcília. Para mim, o marco zero desse descarrilhamento do Brasil, inclusive da atuação do Congresso Nacional, está um pouco antes. Está no fatiamento do impeachment da presidenta. Você lembra desse episódio? Um ministro da Suprema Corte Brasileira, presidindo uma sessão do Congresso Nacional, chega, né, a decisão de aplicar o impeachment da presidenta, e aí eles resolvem fazer a aplicação pela metade, né? Porque a Constituição diz que no impeachment a presidenta deveria perder o cargo e os direitos políticos.
Mas eles resolveram ali na hora, eu acho que foi uma questão de sensação, né? Uma coisa de momento, uma aplicação do direito freestyle. Eles resolveram, não, vamos fazer o seguinte, a gente tira do cargo, mas mantém os direitos políticos. Mais uma vez, isso foi uma decisão tomada por um juiz da Suprema Corte, uma sessão do Congresso Nacional. Eu não me lembro de gritaria, eu não me lembro de protestos, eu não me lembro na verdade, até os manifestantes que pediram a saída dela disseram, não, olha só, tá bom, tiramos ela e deixa pra lá, vamos fingir que essa outra parte aí não significa nada, mas significava tudo. Aquilo foi um teste. Vamos descumprir uma coisa que está determinada explicitamente na Constituição. Vamos deixar para lá. E vamos ver o que acontece. Não aconteceu nada. E quem era o ministro, Mota? O Lewandowski. Foi o ministro Lewandowski que fez esse fatiamento que não existe na Constituição. Ele pegou o artigo que diz que a punição era uma coisa e outra e entendeu que esse e podia ser lido como ou. Por quê? Porque ele quis. Porque ele quis. E simplesmente assim foi. Ministro Lewandowski, que foi indicado pelo Lula, não é isso? E que depois foi ministro da Justiça do próprio governo e quando teve esse escândalo todo do Master, ele era um dos consultores que recebeu dinheiro para prestar, sabe-se lá, qual consultoria ao Banco Master. Vale a pena lembrar também uma declaração do ministro, né, duplamente ministro, foi ministro da Suprema Corte, depois foi ministro da Justiça, quando ele disse que ainda bem que a audiência de custódia existe, né, porque solta 50% dos criminosos presos pela polícia. Agora, se você me permite, Marcília, se a gente não tem nenhum absurdo, mais urgente do que esse... Temos, mas a gente precisa terminar os absurdos anteriores antes de entrar no próximo. Eu vou até já trazer, repito, uma informação exclusiva sobre o caso da filiação do Flávio Bolsonaro à omissão. Tem uma informação que só eu tenho, vou trazer já, mas vai lá, Mota. Eu queria aproveitar essa história do impeachment para fazer um comentário a respeito dessas reuniões, dessa negociação madura, franca e republicana, né? Outro dia eu estava numa conversa com amigos e a gente estava discutindo a eficácia da mobilização popular. Vale ou não vale a pena fazer manifestações mais no Brasil, né? E tinha um amigo lá muito convicto da importância de ir às ruas, temos que voltar para as ruas, né? Todo mundo tem que vestir de novo a camisa amarela, e o outro dizendo, olha, isso não adianta nada, porque aqui no Brasil hoje o jogo já está jogado, quem decide é meia dúzia. E aí o primeiro disse, mas como não adianta nada? Foi assim que nós conseguimos o impeachment da presidenta, foi com as mobilizações populares. Aí o segundo disse, não, você está enganado. O impeachment só aconteceu porque isso interessava a Eduardo Cunha, o presidente da Câmara. Cabia a ele decidir se admitia ou não um pedido de impeachment. Se ele dissesse não teria havido impeachment. Acho que a gente está numa situação bastante parecida agora, né?